Seja bem-vindo ao Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos recebendo um grande amigo. João Diego, nosso cliente lá do GFC Frango Frito, porque eu vou fazer merchan. Já que o programa é nosso, eu tenho autorização para poder fazer merchan. O melhor frango frito do sul do mundo. E eu não vou dizer só isso, porque o João Diego vai dizer a mesma coisa, que é bom pra caramba mesmo. João, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Rogério Castilhos. Meu corpinho me credencia para ser um dos grandes consumidores do GFC em Cascavel, né? E não é de hoje. Há muitos anos já consumindo, né? E gosto muito. Mas proteína pode, né? Então... É, proteína. Não é carboidrato, então tá tranquilo. Tá tudo certo. O João Diego, hoje vai ser um papo muito legal, porque o cara tá na rádio todo dia e nós vamos inverter com o cara. Vai engolir a gente aqui, vai Mas botar a sabe, gente no, todo mundo fala, no chinelo. Não, o cara que é radialista, ele fala pra caramba. Na verdade, quando ele vai entrevistar alguém, ele fala menos. Normalmente é o entrevistado que fala mais. Mais ou menos. Só se o papo não tiver rendendo. No final, eu acho que é a gente que vai ser entrevistado. Você sabe que é muito mais fácil entrevistado do que ser entrevistado. Sim. Eu, pelo fato de estar no rádio há muitos anos, sempre entrevisto. Agora, essa é uma situação nova. Vocês entrevistando, eu aqui respondendo, né? Fica aquela coisa de, o que será que eles vão perguntar? Né? Então, é diferente, né? É gostoso também, mas invertem as posições, né? É isso aí. João, uma curiosidade inicial. A gente se conhece já há alguns anos e eu queria iniciar o papo perguntando pra você. Você é jornalista. Sim. De formação, jornalista de formação, comunicação social, jornalismo. Comunicação social, habilitado em jornalismo. Habilitado em jornalismo. Na Univel. Na Univel. Por coincidência, na faculdade ligada à emissora que eu trabalho. Show de bola. Por que você escolheu o jornalismo? Desde pequeno apaixonado por comunicação, né? Eu cresci lá no Floresta e minha mãe não deixava eu ficar muito na rua, não. Tinha uma limitação de brincar na rua e tal. E pelo fato da minha irmã ser 12 anos mais velha, eu não tinha tantos amigos assim para brincar. Né? Brincava quando estava na rua, jogava bola, aquelas brincadeiras, bicicleta, né? Quebrando o vidro do vizinho. Mas a minha mãe, ela procurava deixar mais dentro de casa. Ó, lê um livro aí, né? Faz alguma atividade aí. Não tinha internet na época, então a companhia era o quê? O rádio, era a televisão. Então, desde pequeno, desde criança, eu lembro que apaixonado por programas de auditório, por programas de rádio, programas de entrevista, né? Sempre gostei muito. E criei essa paixão por comunicação desde cedo. Eu recordo a primeira vez que eu falei no rádio. Eu tinha 4 anos de idade. Caramba! 3 anos de idade. 3 a 4 anos de idade. Uma criancinha, não sabia falar direito. E aí meu pai fez uma visita na Colmeia, me levou junto. E o locutor Laudinho, que está no ar até hoje, Morão da Porteira, me chamou lá. Falou, João Diego, fala aí e tal. Ofereci música para minha mãe e tal. Foi algo tão marcante, olha que louco, Castilhos, que até hoje fica na memória, no meu pensamento, essa primeira vez que eu falei no rádio. Nossa! E 8 ou 9 anos depois, eu tive a oportunidade de entrar como operador de áudio e locutor, enfim, dar os primeiros passos oficiais na comunicação nessa mesma emissora, quando eu falei quando criança. Você teve um intervalo fora da Colmeia, você saiu e depois retorna como diretor aí, geral da Rádio Colmeia e CBN, é isso? São 11 anos de Colmeia, desde o período que comecei a ajudar meu pai no programa terceirizado, depois operador de áudio, gravação, edição, locução, aí vou para a Tarobá FM, fico na comunicação da Tarobá, na direção da Tarobá FM por 6 anos, retorno para a Colmeia e já são mais 3 anos e meio. Ou seja, já são 20 anos de rádio. Tem esse rostinho aqui, ó, de novinho, mas tem uma caminhadinha boa já. E aí você decidiu fazer jornalismo depois, então, de já trabalhar no rádio? Não, eu já estava na Colmeia. Meu interesse de entrar no rádio, daí surgiu, claro, intermédio do meu pai. Meu pai tinha um programa terceirizado, comecei a ajudar ele, me apaixonei e falei, caramba, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Eu gostei, né? Falar é gostoso, né? Ainda mais no rádio, as pessoas ouvem, te reconhecem. É gostoso esse reconhecimento das pessoas. Essa amizade que você cria. Faz muitos amigos pelo rádio. Podcast não é diferente, né? Quem acompanha vocês aqui deve acompanhar e comentar os assuntos, compartilhar. Você cria um laço com a pessoa. Esse é o rádio. E aí, através do rádio, eu pensei, poxa, eu quero seguir na comunicação. Comecei a ajudar meu pai aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Tinha na época um locutor chamado Rafael dos Anjos. Hoje ele apresenta o Balanço Geral em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa. E o Rafael, ele tinha entrado na rádio como operador. E aí, sendo operador, ele ganhou desconto na faculdade na Univel, que era do mesmo grupo, né? Da Colmeia.
E aí ele se formou em jornalismo, ganhou espaço na comunicação e pôde fazer o que mais amava, que era fazer o programa da rádio, comunicar, matéria, jornalismo e tudo mais. Pensei, caramba, esse é o caminho. Por que eu vou esperar para entrar na faculdade, me formar e depois trabalhar? Não, quero entrar de operador aqui. Quero trabalhar desde já. E aí com 14 anos eu entro como operador da rádio, operador de áudio. Nossa. Né? Aí trabalhando com Edson Moraes, Ed Júnior, Neri Puerari e toda essa equipe da Colmeia naquela época. Aprendendo muito com eles. Dizem que cachorro que anda com lobo aprende a uivar, né? Que legal, nunca tinha ouvido falar essa. Cachorro que anda com lobo aprende a uivar. Então aprendi a uivar com eles lá e aí tive a oportunidade de fazer o jornalismo na Univel, que é faculdade do grupo, enfim. E depois as portas foram se abrindo. Eu fiz direito na Univel. Por isso que é um ótimo advogado. Não, excelentes professores. O corpo docente lá é maravilhoso. Muito bom. E, inclusive, um dos meus professores foi o Alexandre Barbosa. Opa! Alexandre Barbosa tem um espaço na CBN lá, o Disrupt Podcast, que ele faz lá com os alunos do mestrado. Baita profissional, hein? Um grande professor, um grande advogado, né? E aprendi muito com ele. E, cara, as provas dele ele fazia umas perguntas ali, cara, que tinha as perguntas meio capciosas, assim, você tinha que parar. Analisar. Não dava pra você ir assim, essa aqui. Você tinha que parar, refletir. Nossa, tinha alguns princípios filosóficos pra você conseguir interpretar a questão, que era um desafio. A prova dele... Muito bom, um abraço. Queremos você aqui, professor. Alexandre Barbosa. Já vamos fazer uma convocação também, porque o Renato Silva tá para vir aqui e nós estamos convocando ele para vir aqui. É verdade. Mas isso que você falou, João, bem interessante. Eu até comentei com o Rogério esses dias aí, eu falei assim, eu não sou da área de comunicação, né? A gente tá com esse projeto aqui que tá andando, tá virando uma coisa legal, né? Quase 40 episódios. Mas, cara, se tem uma coisa que nós temos conseguido nessas entrevistas é aprender. Isso é verdade. Cara, cada pessoa que senta aí, que assim, é uma aula atrás de outra aula, assim, e eu acho que essa é a maior riqueza, a maior beleza desse programa, né, de entrevista, esse tipo de programa, né? Você como radialista lá deve ter também ouvido um monte de história e... Houve uma época no rádio, década de 70, anos 60, até parte dos anos 80, para trabalhar no rádio tinha que ter vozeirão. São aqueles locutores com uma voz grave e tal. Felizmente isso Edson mudou. Moraes tá aí para... Edson Moraes é a prova disso, né? Felizmente isso mudou, porque senão não teria espaço no rádio. Depois houve um período do rádio que o rádio ele era muito locução rápida, dinâmica. Anos 90 ali teve muito disso com as emissoras FM, né? Grandes redes, o início do sistema SAT para as emissoras, com Transamérica, Jovem Pan à frente disso. Então, mais uma mudança no rádio. E aí, depois uma virada de chave no rádio, as emissoras indo com uma linha mais conteúdo, mais informação e tal. Então, o rádio ele muda muito. Né? E o rádio hoje é isso que vocês fazem aqui, essa parte de conversar com as pessoas. Hoje é muito mais conversa, muito mais bate-papo. Não tem que ser aquela coisa de impostar a voz, de querer ser o locutor, não. Inclusive eu tenho uma dificuldade, tem uns amigos que trabalham com rede social, às vezes eu publico uma história e falo, bom dia, tudo bem, estamos aqui. E ele já comenta, tira esse locutor dentro de você, porque rede social não é isso. É conversar mais, é falar. E é isso que vocês estão fazendo. E a partir do momento que você se relaciona com muitas pessoas, né, conversa com muita gente, você acaba tendo várias ideias, polideias. É isso aí. Muitas ideias e diversificando muito um pensamento, né? E essa é a grande vantagem do rádio, né? Eu tive a sorte de começar cedo no rádio e de conversar com pessoas das mais diferentes classes sociais, pessoas com os mais diversificados graus de instrução ou áreas de atuação. E aí você vai aprendendo um pouco com cada um, vai agregando. Claro que você tem que ter a mente aberta para isso também, né? Tem muita gente, não só na comunicação, mas em todas as áreas, que pensa, não, eu sou o dono da verdade, eu acredito que isso é a minha verdade, é a que conta, e é isso. Não, se você tem a mente aberta e você está disposto também a evoluir junto com os seus entrevistados, com os seus colegas, com os colaboradores, isso agrega muito. Então, essa experiência que vocês têm hoje, nesses quase 40 episódios aí, de agregar esses conhecimentos, vai também porque vocês têm essa mente aberta para adquirir esse conhecimento e essa felicidade que eu tenho também do tempo de rádio para aprender
com esses parceiros de tantos anos. Eu acho que o rádio é um meio de comunicação mais intimista. Eu sou apaixonado. Porque a pessoa tá lá, sei lá, lavando uma louça, fazendo academia, alguma coisa, e o rádio tá ali junto com ela, tá escutando. Dirigindo o carro. Um um grande podcast, parceiro. alguma coisa. A televisão não, a televisão me parece que é uma coisa a mais que você precisa estar lá, dedicando um tempo para ela. E o rádio não, o rádio te acompanha onde você vai. Eu acho que é muito mais intimista. Tem uma pesquisa, só te cortando, tem uma pesquisa recente, feita nos Estados Unidos, eu não lembro a fonte, mas tem um profissional, Fernando Morgado, ele é professor, escritor e tal, pessoa maravilhosa, ele estava comentando recentemente no encontro da ERP aqui em Cascavel. Fizeram com publicitários americanos uma experiência perguntando qual percentual de pessoas você acredita que ouve o Spotify nos Estados Unidos? Isso nos Estados Unidos. Qual percentual de pessoas percentual de americanos que ouve o Spotify? E aí pontuaram lá 30%. Não lembro se é esse índice, mas em torno de 30%. Não sei se vocês imaginam quantos por cento dos americanos ouvem Spotify. Não. Eles pontuaram 30% e a realidade era 4%. 4% dos americanos ouvem Spotify. Fizeram a mesma pergunta. Quantos por cento de americanos ouvem com uma certa regularidade o rádio? Também 30%. E deu um índice superior a 70%. Caramba! O consumo do rádio. No Brasil, a gente não tem esses dados. Não foi feito um levantamento do Brasil. Mas pelo fato do Brasil ter ainda uma internet mais limitada que se comparado aos Estados Unidos, sim. e ser um país com uma classe social C, D e E com maior número, né? A gente acredita que talvez tenha esses números também relacionados a 70%, 80% do consumo de rádio. Então o rádio está muito presente, né? Agora, vai mudar. Está mudando, já mudou. Tem essas transformações, a gente tem que acompanhar. Isso que vocês fazem hoje já é rádio, né? O que vocês estão fazendo aqui é rádio. Ah, mas não é uma emissora. Não é, mas vocês estão no YouTube, estão presentes nas plataformas e estão fazendo isso acontecer. O pessoal fala, o rádio vai acabar. Seria a mesma coisa que eu falar, não, o computador está acabando. A tecnologia está acabando. Por quê, João Diego? Não, porque há 10 anos atrás eu chegava no escritório, tinha um computador com CPU, tinha lá a tela grandona, eu não vejo mais isso. E aí você vai me explicar, não, João, está acabando esse formato. Mas tem notebook, tem o celular, que hoje está em alta. Mesma coisa o rádio. Talvez a gente não vê o aparelho físico, o rádio tão presente. Mas o rádio está onde? Está aqui no YouTube, está presente nas mídias. Eu tenho uma teoria sobre isso. Vou começar. Eu não tenho opinião formada. Vou começar. Não, eu tenho uma teoria sobre isso. Quando a gente está montando esse espaço aqui do podcast, muita gente chegou para mim e assim, pô, mas você está montando um espaço do podcast e tal, dentro do coworking e tal, o que tem a ver, né? Pô, então é menos uma sala, é menos um espaço e tal. E eu bati o pé e falei, não, vamos montar um podcast, quero um podcast, vamos fazer assim, assado e tal. Aí, mas por que você está insistindo tanto no espaço do podcast e tal? Porque isso aí é modinha, isso daí é porque todo mundo está fazendo agora, você está querendo entrar numa onda que talvez essa onda já esteja caindo e tal, isso é modismo e tal. Aí eu parei, pensei e falei o seguinte: enquanto tiver pessoas para comunicar, haverá um espaço para rádio e para podcast. Perfeito. Enquanto tiver uma mensagem a ser dita, terá pessoas para escutar. Por isso que é uma coisa que eu acho que não... Enquanto ser humano for ser humano, ele vai querer escutar outras pessoas, vai querer interagir com outras pessoas, vai querer ter ideias, escutar ideias e ter até mesmo companhia, né? Então você tem um rádio que realmente é isso que eu tô falando. Eu acho que o rádio ele é um meio de comunicação mais intimista. Porque ele vai junto com a pessoa aonde a pessoa vai. É muito mais fácil carregar o rádio, né? Assim, o meio de comunicação, né? E muitas vezes meu avô, ele acordava cedo um domingo e tal, e ele ia pra varanda e ele escutava o rádio. Que legal. Então o companheiro dele era o rádio. Não era muitas vezes a minha avó que estava lá dentro da cozinha ou estava, sei lá, dormindo ainda, enfim, não. O companheiro dele era o rádio. Então esse foi aí que eu vi que eu falei assim, cara,
Enquanto tiver uma mensagem ser dita por uma pessoa, haverá outra pessoa para escutar e aí vai haver essa sinergia de companheirismo. Bonito, né? Você falou bonito, Legal, hein? né? Olha só. Vou copiar isso aí e vou falar no rádio também. Tá autorizado. Gostei. Se você me permitir, atenção, já tô pegando. Faz o corte aí que eu Faz vou o usá-lo corte, no vou rádio. usar lá. Só cita a referência. Fechou. Faz um jabá, um Eu ia dizer merchan pra eu ia nós. dizer pra gente até passar pra próxima pauta, eu concordo com o que você falou e agrego que a rádio, você até comentou ali, a rádio, ela acabou deixando de ser muito música, apesar de ter, Uhum. né, ainda, música, mas ela passou a ser muito mais essa geração de conteúdo, talvez ligada mais a entretenimento. Então você vai lá, quando a gente vai lá pra fazer o ao vivo, de algumas das empresas que nós temos lá e tal, que patrocinam lá alguns programas, a gente chega lá pra poder falar e a forma como a gente chega lá e mostra isso é uma forma de conteúdo. Uhum. Então, a gente como publicitário, eu digo que na empresa, a gente pensava antigamente, quando eu aprendi lá na faculdade em 2010, a gente pensava assim, ó, você precisa escrever um anúncio pro rádio, um anúncio que venda um produto. Hoje não, hoje eu preciso fazer um anúncio que informa o cliente Com certeza. sobre aquele produto, para que ele, quem saiba, ele queira comprar o nosso produto. Então esse talvez seja o grande objetivo hoje dentro da parte da comunicação, usando essa estrutura da rádio. E a rádio foi muito inteligente nisso. O veículo de comunicação, a TV, ela é mais engessada para essas grandes mudanças. E o rádio, ela tá sabendo fazer essa transição, sabendo fazer. Eu tenho certeza que você deve ir nos bairros por aí, a galera, João Diego, eu te escuto todo dia. E você, nunca ouvi essa pessoa na minha vida. E eu vou te falar, sabe por quê? Porque já aconteceu com a gente. Que legal. A gente foi esses dias atrás comer uma coxinha aqui no negócio aqui em cima, que eu até recomendo, uma hora eu vou te levar Sub, celebridade. Faz o merchan aí. Não, e a pessoa olhou e falou assim, Coxinha boa? Coxinha boa. coxinha boa, mas eu não lembro do lugar. Hoje nós Pingo de Ouro. Pingo de Ouro. Hoje nós Mas estávamos coxinha top. Na quadra de cima aqui. Isso. Muito isso. top. O cara frita na hora pra nós lá. Agora eu vou levar vocês no Charlão do Pão de Queijo ali. Tem um bolinho de carne. Eu bom. não eu gosto de bolinho de carne. Mas é reconhecendo vocês. Exatamente. Então a pessoa Mas chegou foi e falou estranho, assim, foi ó, esquisito. Você é entrevistador, né? Aí eu assim, aí a gente, um monte de empresa, vaga aberta, e eu pensando, eu tô entrevistando uma pessoa pra vendas lá na escola. Bem assim. Aí ela, eu vi você. Aí o Castilho falou assim, mas qual é o contexto? Porque é sempre a pergunta dele de qual é o contexto? Aí a menina falou assim, não, eu tava vendo um negócio na internet dias atrás e eu vi um corte de vocês que você tava entrevistando uma pessoa. Aí, a gente mesmo. Mas é porque E aí eu assim, é que a abordagem dela não foi bem assim. A abordagem dela foi assim, eu te conheço. Aí você fica assim, sou inocente, entendeu? né? Tipo assim, não sei do que tá me acusando. É. Eu te conheço. Meu Deus do céu, cara. Mas ainda que ela reconheceu vocês. Tem algumas coisas curiosas que acontecem no rádio. E os colegas de rádio que estão acompanhando aqui vão saber que é real isso. Eu fiquei 6 anos na Tarobá. Estou há 3 anos e meio na Colmeia. Já é um tempo bom de Colmeia. Sim. Sim. Esses dias andando no lago. Faz alguns dias mesmo. Faz tempo que eu não ando no lago. Mas uns 6 meses atrás, andando no lago, um rapaz passou por mim e falou, João Diego, sempre te ouço. Eu, feliz da vida, falei, obrigado. Dele, te ouço sempre lá na Tarobá. Pensei, caramba, faz 3 anos que eu saí. Mas vou corrigir ele? Não, às vezes ele ouvia, tem essa memória fresca, né? Vai que pegaram alguém com uma voz parecida com a tua. Pode ser. Colocaram inteligência artificial. Outra situação também, cheguei a buscar uma bebida numa conveniência que tem próximo lá da Univel. Fui lá pegar um refrigerante, tinha um churrasco no Iripuerari lá e tal, com o pessoal da rádio. Falei, vou levar um refri, né? Passei, desci ali pegar um refri. E eu penso o seguinte, e é muito louco isso. Se eu não tô bem, eu não saio de casa. Porque eu penso que se eu encontrar uma pessoa e essa pessoa vier falar comigo, eu tenho que dar atenção pra pessoa. Sim. Porque pode ser o único contato que essa pessoa tenha comigo. Sim. Então, se ela me ouve na rádio, eu sou amigão do rádio, minha amiga e tal. Eu encontro essa pessoa na rua, essa pessoa me cumprimenta. Ela espera que eu seja aquela pessoa. Isso é uma baita de uma responsabilidade. Se eu tô cara. com dor de cabeça, se eu tô mal-humorado, se eu briguei com a Amanda, se eu tô com dívidas, não interessa. A pessoa não tem culpa. É isso aí. A pessoa tem que receber o mesmo o João Diego da rádio. Sim. O amigo, o companheiro, o parceiro. Então, quando eu não tô muito bem, às vezes eu chego assim pra Amanda e falo, amor, vai você no posto, vai no mercado,
não deixa ficar quietinho hoje. Tem momentos que a gente quer Sim, dar uma sim. Claro, descansada, sim. então normal, né? Ninguém é feliz a vida toda, o tempo todo. Sim. E aí eu cheguei nessa conveniência, e aí cumprimentei o pessoal. Opa, boa tarde, tudo bem e tal, passei. E eu vi que um olhou pro outro e falou, é da rádio e tal. Eu falei, opa, na volta eu já Hoje eu vou não vou caprichar pagar a melhor. bebida. Já vou caprichar melhor e tal. Aí, beleza, paguei ali e tal, na volta, dei tchau. Tchau, pessoal, beleza, dá um bom fim de semana. O cara olhou e falou, tchau, Bonfim. Bonfim é o outro locutor da outra rádio. Eu olhei e tal, dei risada. E vou explicar pra ele que eu não sou Bonfim? Não, deixa ele pensar. Você podia ter pegado o seu WhatsApp do Bonfim e falou assim, ó, o cara tá te mandando um abraço. Aí, Bonfim, o cara tá te mandando um abraço aqui. Deixa pensar que é o Bonfim, deixa. E assim acontece, às vezes o ouvinte ele confunde as emissoras, confunde os locutores. Vocês têm grupo do WhatsApp dos locutores de Cascavel? Dos locutores, não. Mas tem dos antigos. Ah, Tem os dinossauros do rádio, fizeram até um encontro é verdade, é verdade. recentemente. Tem alguns grupos assim, mas era legal. Porque esses esse caras pessoal devem que tá ter na história ativa. pra contar, hein, cara? Nossa. Tem muita história. Nossa. E eu vou te falar, os mais. Claro, todos são muito queridos, né? Mas o pessoal pensa, os mais antigos devem ser os mais metidos. Pelo contrário, são os mais Não, tranquilos para lidar, mais de boa, são aqueles que não sobem a cabeça, que tem um bate-papo, vão te tratar super bem, vão conversar todas as histórias, né? E eu tenho a felicidade hoje de estar com um monte de dinossauro, no bom sentido, lá junto comigo, né? Então tem o Neri Poerari, tem uma grande experiência, parece muito nervoso no rádio, mas é um amor de pessoa. O Ed Júnior tem uma baita experiência. Edson Moraes, então, o Moraes é uma das melhores figuras que eu conheço na comunicação, Olha só. de uma forma geral. Uma voz emblemática da Sim. cidade de Cascavel. Fantástico. E tive a oportunidade de conhecer muita gente nesse meio do rádio, né? Claro que, às vezes, um ou outro, aquela mosquinha, a mosquinha da presunção, a mosquinha do Sim. sou uma estrela, às vezes pode picar um ou outro e essa pessoa acaba se achando maior que o veículo de comunicação que ela tá. Não, eu não sou maior que o veículo que eu estou. Eu faço parte dele. Eu faço parte do contexto. Sim. Algumas pessoas podem ter esse probleminha no meio do caminho, mas elas mesmas acabam caindo durante a caminhada, enfim, Sim. naturalmente. João, e aí, cara, você atua, só pra explicar pra todo mundo que tá assistindo, o João também é pré-candidato pelo Republicanos, pré-candidato a vereador pelo Republicanos. A partir da semana que vem, acho que quando esse programa for pro ar, você já não estará mais no rádio. Qualquer coisa eu vou ter que acionar até o jurídico aqui para verificar se eu posso dar entrevista. Tem um período lá da Não, mas campanha, podcast não tem pode? problema. O que problema é benção. quando envolve concessão pública. Pública. Então tá bom. Concessão Então eu estou bem pública não assessorado. pode. Se tiver problema, vai dar pra uma galera. Viu? Porque, Mas na é verdade, assim, ó. o podcast você vai colocar em plataformas privadas, Uhum. né? Então, isso aqui roda na internet, mas vai rodar em rede social, que existe Sim. uma série de questões de proteção, de Sim, privacidade, etc, etc. E acessa a rede social quem quer. Por mais que hoje faça parte do nosso dia a dia e a gente não consiga imaginar mais a vida sem redes sociais, ela é uma opção, diferentemente, muitas vezes, de um meio de comunicação via concessão, né? Então, não sendo concessão, tá tudo certo, né? E aí, assim, você tá na tua segunda Segunda campanha. campanha. Entraremos na segunda campanha. Entraremos na segunda campanha, exatamente. Bom, tem que tomar cuidado com as palavras. Isso. Mas você tentou 2020, né? Pra vereador. Vai fazer agora, tá fazendo como pré-candidato a vereador. Vai passar pela convenção. Passando pela convenção, começa a sua tentativa como candidato a vereador. Cara, é normal o pessoal de comunicação querer ir pra política por conta da audiência que já tem? Ou você realmente, e acredito que tenha isso dentro do seu coração, de você olhar e falar assim, cara, dá pra fazer mais? Nossa, que pergunta boa, hein? Parabéns, cara. Poxa, Eu acho que Você essa... sabe que você já leu o isso que aqui tá vai dar escrito? um corte, Nossa, hein? você Olha. se Peraí, deixa eu só explicar. superou, cara. Você já leu o que tá escrito no meu Parabéns, Instagram? viu? Meu Instagram tá escrito assim, ó, perguntador profissional no PolideiaCast. Boa. É isso que eu Ó, falo. tem umas vezes que o Rogério faz umas perguntas nada a ver e eu fico quieto aqui, olho pro lado e tal. Mas essa aí você foi ali, ó, certeiro. Vamos lá, quero ouvir sua resposta. O Rogério, acho que você conhece um pouco da história, o Castilho estou tendo a oportunidade de conhecer hoje aqui, mas
também nessa caminhada vai nos conhecer também. Eu morei toda a vida na região norte de Cascavel, bairro Floresta. Então veio de uma família simples, não vim de berço de ouro, não tenho apadrinhamento político, né? Eu sou daquela família que, período de campanha, quando o político ia lá no bairro pedir voto, lá, nossa, o político era uma celebridade. A figura do rádio e da televisão era famoso, né? Então eu sou de uma família que sempre gostou da política, sempre acompanhou esses bastidores, mas nunca teve ninguém lá dentro do meio da política. E eu fui introduzido no rádio desde cedo, então eu tive também desde cedo contato com muitas pessoas do meio político, conheci muitas autoridades, muitas personalidades, muitas figuras, direita, esquerda, centro, todos os pensamentos, todas as ideologias. Aprendi a respeitar todos os pensamentos desde cedo e formei a minha opinião, né, referente à parte política. Chegou um momento em que eu já tinha feito minha parte, minha contribuição na época na Tarobá FM, né, já era o momento de dar um próximo passo. E o Renato Silva acendeu a chama da política. Falou, João Diego, por que você não vai para a política? E a gente tem sempre esse pensamento de, não, por que eu? Estou consolidado na minha área. Por que eu vou esquentar a cabeça com política? Ganho bem na comunicação. Tenho um bom salário no rádio de Cascavel. Salário de locutor / direção. Por mais que comunicadores deveriam ganhar mais, né? Mas me dá um bom salário. Tenho uma boa vida, né? Tenho uma família maravilhosa. Ou seja, estou com a minha vida estruturada. Por que eu vou fazer a política? Mas a política você não faz para você. Você faz pensando no próximo. Parte muito da ideia do rádio. O rádio, quando você faz a comunicação, é um ato de se doar ao próximo. Independente se você está com dor de cabeça, se você não está bem, você vai lá e você dá o seu melhor. Você sorri para a pessoa, você leva informação, você leva cultura, o entretenimento. É isso. E a política tem muito disso. É você doar o seu tempo, doar a sua vida para deixar também uma marca para a sociedade. Principalmente, no meu caso, que veio de uma região onde, historicamente, sempre foi muito explorada na época de política. Região norte de Cascavel, quem é da região norte está assistindo sabe, período de eleição, desce todo mundo lá para o Florestão. Tem gente que não sabe nem onde que fica o Floresta, não sabe o que é o Floresta, acha que aqui o Alvorada já é Floresta. Passou da BR, não, tô no Floresta. Não, Floresta é lá embaixo, Jardim Floresta, Clarito, Colonial, aí sim, aquela região. Mas período de eleição eles passam por lá, porque tem muito voto, as pessoas confiam nessas pessoas, nesses candidatos. Então, vendo essa movimentação, pensei, por que não ter alguém que seja genuinamente criado aqui, que tenha as raízes aqui, saiba das demandas daqui. E não só daqui, mas o rádio me levou também a outros lugares, outros cantos da cidade, né? Então hoje eu tenho a oportunidade de ligar o microfone e falar com os 4 cantos da cidade, para saber qual que é a dificuldade do teu bairro aí, minha amiga. Ah, tá com um problema aí? Qual que é a dificuldade de Santa Felicidade? Ah, é a mesma aqui do Santa Cruz? Não, é diferente da do Floresta? Ah, e o Cascavel Velho? Então você consegue comunicar com todos os cantos da cidade ao mesmo tempo, saber das demandas de um bairro que é diferente da outra, né? E também entender a necessidade, tentando achar uma forma de resolução daquele problema. No rádio, a gente tem uma certa força para resolver determinadas situações. Mas essa força ela vai até um determinado momento, até um determinado ponto. No legislativo, muito provavelmente, eu ganho força para conseguir fazer mais, apresentar projetos, para tentar fazer um pouco mais na vida das pessoas. Então, é algo mais... A minha introdução na política, além, claro, do convite do Renato, está mais ligado também desse desejo de onde eu vim, né? Da marca que eu quero deixar para a comunidade, esse desejo que eu tenho de contribuir com a minha cidade, não apenas para ser lembrado como um grande comunicador, como um bom comunicador. Ah, o João Diego é um amigo do rádio. Legal, eu gosto que as pessoas me reconheçam como amigo do rádio. Sim. Mas por que não ser aquela pessoa que possibilitou, através de um projeto de lei, que fosse viabilizado determinada coisa para aquela população? Por que não ser lembrado daqui a 30, 40 anos como um legislador que foi justo, correto e honrou cada centavo do salário que ele recebeu para trabalhar para a população? Então, muito há para ser feito. Existem pessoas boas na política? Sim, existem pessoas muito boas na política. Mas os bons que estão fora desse meio também não podem se omitir. Devem entrar também, dar a sua contribuição, fazer a sua parte. Retomando um pouquinho, o povo de rádio fala bastante, né? Retomando um pouquinho. Eu tô na fila aí porque eu tenho uma outra teoria. Bicho. Você tá gostando das minhas teorias, né, João? Quando o Renato fez o convite em 2020 para ser candidato, no primeiro momento eu pensei, não, capaz, que eu vou me meter com política?
E eu comecei a analisar, falei, não, acho que já é hora sim de eu tentar dar minha contribuição aqui. Por que ficar só sentado reclamando aqui no microfone e não dar fazer minha parte, né? Na eleição passada, você tinha acabado de assumir o teu cargo na Rádio Colmeia. Não, eu não tinha voltado para Colmeia ainda. Então eu estava na Tarobá. Tá bom. Estava já quase de sair Tá dali bom. da Tarobá, né? Mas estava no grupo Tarobá ainda. Inclusive foram super compreensíveis, tal. Tenho um respeito gigantesco pelo grupo Mufato. Me possibilitaram um crescimento profissional muito grande. Só gratidão. Quando eu pensei, não, eu vou para esse meio da política, sim. Vou colocar meu nome à disposição. Eu me filiei ao Republicanos no último dia da data limite de filiação. No último dia, pum, me filiei. Assinei o papel, apertei a mão do Renato, falei, serei candidato pelo Republicanos, Renato Silva. E assim, saí de lá, liguei para um amigo meu, o Léo. Abraço, Leozinho. Falei, Léo, deixa eu contar uma informação. Eu podia falar que é o Leozinho? Acho que pode. Então tá Acho que bom. o Léo não briga. Léo, preciso tomar um café contigo aí, para te contar uma novidade. Vamos tomar um café. Sentei com ele e falei, Léo, serei candidato pelo Republicanos, candidato a vereador 2020. Falou, legal, João. Viu, mas vamos lá, deixa eu entender. De onde vêm seus votos? Eu falei, não sei. Falei, tá, mas você na tua comunidade, lá do Floresta, você é envolvido lá com a comunidade e tal? Eu falei, tem gente que nem sabe que eu moro lá. Eu falei, complica. Na igreja, você vai muito lá na missa lá do Floresta, participa lá da comunidade? Eu falei, olha, de vez em quando eu vou na missa lá, de vez em quando na catedral. Não vou tanto lá. Mas assa uma carne na festa da igreja? Eu falei, nem essa carne eu sei. Poxa, João. Tá, mas você representa a associação dos jornalistas, radialistas? Eu falei, não, nenhuma associação. De onde que vem seus votos? Eu falei, acho que dos ouvintes. Tá, mas você tem um cadastro desses ouvintes? Nome, bairro, endereço, para pedir o voto deles? Eu falei, não tenho não. Ele falou, João do céu, você não faz 200 votos. Nessa situação que você está me apresentando, não faz 200 votos. Eu falei, meu Deus, estou lascado. Ele falou, então bora correr. E aí ele disse algo muito importante. A audiência não é voto. As pessoas de comunicação que acham que eu sou muito bem ouvido, Tá ouvindo que eu tô sou falando? campeão de audiência. A audiência não é voto. Não entra achando que, não, vou detonar, porque eu sou o cara mais conhecido, mais popular. A eleição, existem muitos outros fatores que vocês entendem muito mais que eu até, que influenciam no voto da pessoa. A audiência é só um detalhe. E aí existiu uma preocupação, por quê? Em 2020, eu já com os meus 17 anos na comunicação, no rádio, desde os 12 anos de idade no rádio, pensei, poxa vida, se eu sou candidato agora, em 2020, e faço os 200 votos que o Léo falou, o Castilhos, que não me conhece, vai pensar, poxa, mas esse radialista aí, ninguém ouve não. Não tem credibilidade, porque entrou e fez 200 votos. Exatamente. O mídia, Rogério pensa fazer uma mídia lá do frango, fala, vou fazer mídia com o João Diego lá, que come direto o frango. Não vou fazer mídia com o João, não. Foi candidato, fez 300 votos, ninguém deve ouvir ele, não. As pessoas confundem a audiência com voto. E aí, eu tracei uma meta pessoal. Eu tenho que fazer acima de 800 ou acima de 1.000 votos, porque seria uma forma de mostrar para as pessoas mesmo que não me elegesse, seria a forma de mostrar, não me elegi, mas tem meu público. Perfeito. Não me queimo na área profissional. Né? E assim nós fomos com uma campanha franciscana, né? Só com o recurso que o partido mandou. Né? Andando muito. Andando sola de sapato, pedindo voto mesmo. Eu tinha vergonha. No começo Por exemplo, fazia 3 anos que eu não vi o Castilhos. Eu encontrava ele e não pedi o voto dele. Porque eu pensava assim, poxa, faz 3 anos que eu não falo com ele, eu vou chegar e vou pedir o voto. O cara vai falar, só apareceu agora que é época de eleição. Então eu tinha esse bloqueio. E com o tempo fui percebendo, não, tem que pedir mesmo. Peço o voto. E aí, mas fui perceber isso na reta final da campanha já. E fui perdendo esses medos, aprendendo esses bastidores da política. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Um aprendizado. Eu falo aí, você que é pré-candidato, vá pra rua. Você fica com medo de falar que você de falar suas ideias, suas bandeiras. Pensa de uma outra forma. Pensa que é uma oportunidade para você conhecer gente e talvez até fechar negócios. Exato. Imagina, por exemplo, você vai lá, falar com um cara que não te conhece. Pô, não, tá aqui e tal, não sei o que, sou o João Diego e tal. Se você não conhece, escuta a rádio. Né? Daqui a pouco você ganha, talvez não ganhou um voto, mas ganhou um ouvinte. Ganhou ouvinte. Ganhou ouvinte. E claro, em período de eleição vai ter gente que vai te dar corte, vai ter gente que vai tratar mal, assim como vai ter gente que vai tratar bem. Lembro que eu tava fazendo uma caminhada aqui no centro, entregando de pessoa em pessoa um santinho ali, cheguei pra
uma moça, fui entregar o santinho para ela. Ela olhou e falou: eu não cumprimento político. Eu olhei para ela. Falei: eu não sou político, sou radialista. Foi a primeira resposta que veio na cabeça. Né? Mas claro que eu sou político, estou na campanha, sim. né? Mas acontece muitas situações que você fala: caramba, o que eu falo agora? Sim. Né? Você vê pessoas que vêm até você com uma demanda que não cabe ao vereador. Pessoas às vezes vêm chorando: meu filho precisa de cirurgia. Fala: o que eu vou fazer? Aí já não cabe ao vereador. Você fica numa situação complicada, mas você acaba sentindo um pouco da dor das pessoas. As pessoas não sabem a quem recorrer. Muitas vezes confundem legislativo, executivo, judiciário. Confunde o cidadão do bairro ali. Confundem como é que chama isso? Os Poderes e as esferas. Federal, Exato. estadual, mas as eu acho competências federais e tal. Mas não é culpa das pessoas. Não, né? não, claro que não. É um fato. Isso. Exato. É um fato. Fato. No fim, nós concluímos ali aquele período eleitoral, foram 1.128 votos. Parabéns! Faltaram 84 votos, 85, né, para minha eleição direta, mas se eu tivesse feito 45 votos a mais, não, 84 votos para eleição direta, e se eu fizesse 45 votos a mais, eu teria assumido no meio do caminho, porque houveram algumas mudanças na Câmara, foi caçado uma chapa, enfim. Sim. E aí eu teria assumido que o Republicanos passou a ter 2 cadeiras, né? Sim. Como eu fiquei como segundo suplente, hoje primeiro suplente, né, acabei não conseguindo a E eleição. o pessoal não naquele deixou você momento. ficar 30 diazinho lá na... A Beth Léo possibilitou, foi muito gentil, fiquei 30 dias na legal. Câmara. Legal. Foi em setembro de 2022, Que fiquei lá nesse legal. período, foi um período de muito aprendizado. Você acaba entendendo um pouco como funcionam as coisas, como andam, né, as situações dentro da Câmara de Vereadores. Mas Interessantíssimo. eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte. Vamos para a teoria. Eu acho que tem 2 profissões que estão diretamente ligadas à política, cara. Claro, tirando a profissão de político, né? Fora essa, duas... Tem gente que é político por profissão, né? Então, É. tirando essa situação, jornalistas e advogados. Vou explicar por quê. Porque na formação do jornalista, o jornalista ele é ensinado que o jornalismo funciona como uma espécie de quarto poder da República. Que é um poder muito mais... Ele não é um poder institucionalizado, mas ele é um poder socialmente legitimado. Por quê? Porque é o poder da denúncia. De deixar as claras, né? Você fala muito, o jornalista tem que ir atrás do furo, né? Atrás do furo jornalístico, enfim, que é muitas vezes para denunciar uma situação que é errada, levar ao conhecimento das autoridades competentes. Quantos e quantos órgãos institucionais do governo morrem de medo de jornalistas que, né, passam madrugadas para cobrir determinada situação, ou que a polícia não vem, né? Porque tem jornalistas e os jornalistas eles vão, digamos assim, eles vão noticiar, né, as situações. Então, eu vejo que esse sentimento, esse chamado da participação política por parte dos jornalistas, na minha opinião, é uma questão de tempo. Eu acho que todo jornalista, de certa forma e em certas medidas, participa ativamente do processo político. Existem exceções? Existem. Que daí é o cara que ele é puramente factual, entendeu? Mas o cara que vê a situação acontecendo, existe nele uma indignação de formação, que é esse dever moral que ele tem de denunciar, de participar. Mostrar a verdade, né? De mostrar a verdade, de comunicar isso, né? Deixar público. E aí você envolve a tal da comunicação, que é uma conexão direta com a população. Comunicação social é o curso que vocês fazem, Sim. correto? Então, por isso. E o advogado, porque a nossa formação não é muito diferente disso. A nossa formação exige entender o Estado ou entender a civilização, as relações sociais. E aí perpassa como as pessoas vivem em comunidade, né? E o direito vai estudar exatamente isso, essas regras de convivência. Então, por isso que eu acho que são 2 atividades que estão diretamente ligadas à vida política,
Porque uma vai pensar em como a sociedade vive. E a outra vai fiscalizar se efetivamente a sociedade está vivendo como deveria, né? No primeiro dia do curso da faculdade, o professor faz aquela pergunta clichê, né? Por que você está fazendo jornalismo? Sim. Tem aquela pergunta que é Aham. clássica, né? E aí você olha pro lado, tem uma colega falando, é porque eu quero apresentar um jornal nacional. Aham. Aí o outro colega fala, não, porque eu quero cobrir uma guerra. Né? E aí você começa a analisar a resposta de cada um com a sua verdade, cada um com o seu pensamento. E o professor deve ficar assim, cara, vocês não fazem ideia do que vocês vão fazer. Mas acho que o principal de tudo é porque eu quero me doar ao próximo. Eu quero colocar o meu trabalho, a minha comunicação a serviço da comunidade, da sociedade. Meu pensamento é esse, o jornalismo. E a política não foge muito disso. O Não. direito não foge disso. O direito é você estar prestando um serviço, estar auxiliando as pessoas, encaminhando, resolvendo. É resolução de problemas através da justiça. Então, a tua tese, a tua teoria está muito bem fundamentada, meu caro. Porque realmente Faz sentido. são dois cursos que acabam caminhando, né, junto com a política. E a política é isso. Se nós tivermos mais jornalistas, mais advogados e mais profissionais de uma forma geral, com esse pensamento, né, focado no bem-estar da sociedade, na evolução, no contribuir, no auxiliar, no ajudar, no se doar de uma forma geral, nós teremos uma sociedade melhor. São duas profissões que representam vozes, né? Uhum. Porque você lá no rádio, você representa várias vozes. E o advogado representa a voz do cliente dele ou daquela causa super importante. Então, quando Nossa, se cara. representa uma voz... Quando você representa uma voz, Cara, você isso tá... é interessantíssimo, porque a palavra advogado vem de advocatus, que é falar pelo outro. Bonito isso, né, Eu achei que cara? quando falou advogados, seria que são muito bonitos, não? Advogados. Nem todos, dá pra perceber. Eu mesmo seria um jornalindo. Jornalismo. Ai, que ótimo. Cara, cheguei até a me perder da pergunta que eu ia fazer, cara. João, assim, você entrou no ambiente, falou com o Léo Zen, foi pra campanha, e aí? O que você tá esperando desse momento? Porque agora você vai sair da rádio, acho que eu falei antes aqui, muito provavelmente esse programa vai pro ar, você já não estará mais no rádio, as pessoas vão estar te vendo aqui, nos teus cortes e tudo mais, e você vai começar a efetivamente trabalhar na tua campanha. Pré-campanha ainda, né? Pré-campanha e depois campanha, mas o que efetivamente, qual é o teu objetivo? E sim, a cadeira. Bandeiras, né? Mas Essa é uma cadeira bem reforçada, pá. Mas quais são as suas bandeiras? Quais vozes você quer representar? Legal. Muito bom. Mais uma pergunta bem feita, hein? Eu acho que ele estudou uma pauta aqui, ó. Tá. Na última eleição, como eu falei, eu fui candidato de última hora, né? O que me ajudou um pouco foi que a eleição era para acontecer em outubro e aconteceu em 2020 em novembro. Sim. Então eu ganhei um mês a mais ali de Por pré-campanha, causa da campanha, pandemia e devido tudo à pandemia mais, e tudo mais. Mas mesmo assim eu tive um período entre pré-campanha e campanha que não passou de 3 meses. Tá. Né? Então, agora eu startei a pré-campanha, anunciei para as pessoas que sou pré-candidato, um período com antecedência maior. Né? Então, com isso, as pessoas já estão recebendo com uma antecedência maior essa mensagem. As pessoas que confiaram em 2020, muitas devem confiar esse ano, outras não, Sim. mas pelo menos a informação já está sendo mais difundida. Acontecia um fato muito curioso no pós-eleição 2020, as pessoas me encontravam e falavam: João Diego, não te ouvi mais no rádio. Eu falei: não, pois eu fui candidato. Tal. Você foi candidato? Eu não sabia. Então a mensagem, porque o período de faltou campanha, 48 ele é pessoas. muito curto. Ele é curto. Então, se você deixar para comunicar que você tem pretensões políticas no período de campanha, você não vai conseguir atingir todo mundo. Né? Isso é fato. Agora, se você já faz uma pré-campanha, comunicando, se eu passar pelas convenções, se assim for vontade do partido, devo ser candidato, por enquanto sou pré-candidato e tal, as pessoas já vão prestando atenção no seu pensamento, se ligando ali com as informações, acompanhando essa informação que você está se colocando à disposição
nesse período, ou deve se colocar à disposição no período eleitoral. Você pode falar no rádio que você é pré-candidato na tua saída, quando você vai, tipo, avisar a sua audiência? Comunicar que estou me afastando, período de 90 dias, um pouquinho mais que 90 dias, Aham. devido à determinação da Justiça Eleitoral, né, que faz com que pessoas que pretendem disputar o pleito desse ano de 2024 devem se afastar com antecedência. Por isso, estou me afastando, mas em outubro eu volto, assim eu espero. Né? Se assim for a vontade da direção da emissora, eu retorno. Então pode comunicar de forma sucinta, mas em nenhum momento pedir voto, pedir apoio, nada disso. Né? Apenas com uma forma de comunicação mesmo. De comunicação, falando que sente falta dos ouvintes, mas a gente se encontra, enfim, né? Uma coisa muito sucinta. E referente, então, às bandeiras, eu já tinha sempre uma conexão muito grande com os bairros, através do rádio. Sim. Né? Você deve ter ouvido muita demanda, né? Durante esse... Então, mas uma coisa curiosa na Câmara, né? Protocolei no período que eu tava lá, uma fofoquinha. Nunca contei isso. Primeira vez que tô contando isso numa... É inédito. Furo! Vou dar um furo aqui. Eu, no período da Câmara, protocolei para um determinado bairro. Então, tinha uma rua naquele bairro que tava cheio de buraco. Peguei, fiz a indicação para que a Secretaria de Obras fizesse, né, o tapa-buracos naquela determinada rua e tal. Protocolei. E aí o secretário, no início da sessão, lendo: indicação, número tal, vereador João Diego Machado, do Republicanos, indica tapa-buracos na rua tal, Meu amigo, quando ele terminou de ler o endereço da rua, um outro vereador levantou e falou: viu, como assim? Você está indicando tapa-buraco para o meu bairro? Mas como assim? É teu bairro? Você é dono do bairro lá e tal? Né? Não tô entendendo. Que babado. Que babado. E aí ele falou: não, deixa eu explicar. Aqui, vereador não indica coisa pro bairro do outro, não. Tá? Fiquei pensando, caramba, você é vereador do município de Cascavel. Sim. Você não é vereador de um bairro. Nossa. Poxa, se eu sou do Floresta, se eu sou do Santa Cruz, se eu sou... É o reduto eleitoral. É... Cara, tem umas histórias malucas. Curioso isso. De tipo assim, não, vamos colocar aqui novos... Assim, histórias, né? Colocar aqui pontos de ônibus. Aí o cara... Não, ponto de ônibus vai ser aqui, porque ele puxava com a questão das urnas, né? Aqui eu tenho leitor, aqui eu tenho leitor, aqui eu tenho leitor. O cara era da comissão, não sei do que, e aí ele, o plano lá, não sei o que. O plano é dele, o plano não é do município. Ó, aqui, porque tem aqui, eleitor meu aqui. Bicho, o jogo é pesado. E aí eu recordo que eu olhei pra ele e dei uma literalmente de João sem braço. Falei, não sabia que funcionava dessa maneira. Tá? Na semana seguinte protocolei mais uma coisa pro bairro dele, não reclamou mais. Né? Porque eu penso assim, pô, ficar 30 dias mesmo? 30 dias assim? De boa. Depois a Beth que assuma aí. A bronca é tua, Beth. Pois se vira. Mas é isso. Cara, um pensamento. Deixei um bom relacionamento aí pra você. Um bom clima. Amistoso. O pessoal não gosta muito de mim, mas de você só te ama. Caraca, você deixou essa bomba pra Beth, cara. Coitada. Mas a Beth é polida, ela tira de letra. Ai, cara. Então, situações como essa, né, que as pessoas imaginam. Sim. Causou na câmera lá. Então, esse relacionamento com os bairros, a ideia é reforçar cada vez mais. Não importa se já tem um vereador do bairro, ótimo. Claro. Por exemplo, o Santa Felicidade, muito bem representado lá pelo Thiago Almeida. Faz um baita trabalho. Se eu puder apresentar algo lá pro Santa, ótimo. Vou somar forças com ele. É isso aí. Tem outro bairro que tem lá o vereador tal. Beleza, representa o bairro. Se eu puder somar forças com ele e representar aquele bairro também, ótimo. Eu não sou um concorrente dele. Esse é o problema. As pessoas não podem ver como um concorrente. Vem aqui para tirar voto, para buscar voto. Não, você vai para somar. A grande falha que eu acredito é o cara até coloca no outdoor assim: obrigado pelos 1.789 votos. Viu? Não é. Você tá representando mais de 200 mil eleitores de Cascavel.
como vereador, você tá representando 200 mil eleitores. Não é os votos. Você Sim. não fala só pelos aqueles votos que você fez. Porque se fosse por isso, e as pessoas que votaram na legenda? E as pessoas que votaram no candidato É que não verdade. se elegeu? Então você tem que falar pra todo mundo, você tem que representar todo Se mundo. eu chegar a me eleger nesse ano, eu não vou agradecer só os É isso aí. tralala votos. Eu vou Obrigado. agradecer. Obrigado, É Cascavel. isso aí. Ó, boa. Olha, Boa, meu marqueteiro. ó. inclusive. É uma comunicação cara, inclusiva é. essa, né? Inclusive, dá pra citar tantos votos É. conquistados. Obrigado, Conquistado. Cascavel. Mas representaria todos, porque essa é a função Ó, do vereador. boa! Não teremos... Tá vendo? Vocês fizeram um curso tão ideológico que eu fiz publicidade, cara. Você viu Nossa só? função não é. A nossa função é olhar e falar assim: vamos pegar essa verdade e vamos deixar ela mais palpável. Boa. E aí, esse contato com os bairros, então, deve ser ampliado. Deve estar percorrendo muito esses bairros nos próximos Que legal, meses que legal. para buscar entender as demandas. Nesse período na Colmeia também, eu me aproximei muito de um público um pouco mais maduro, da melhor idade. Ah, pô, João, mas você é uma pessoa relativamente jovem, né? E você representa os jovens? Não, minha conversa principal são com as pessoas mais experientes. São com os idosos. Porque hoje você pega também um filtro da Câmara de Vereadores, você tem ali gente representando a saúde, você tem vereador que fala que representa os contadores, representa determinado bairro, representa os cachorros, os pets. Quem está representando hoje os idosos? Quem levanta essa bandeira do idoso, defende o nono, a nona, o vô e a avó? Quem está cuidando realmente? Claro, existem políticas públicas que muitos lá estão envolvidos, mas não é a principal bandeira, né? Um vai para a educação, outro para a saúde e tal. E os nossos idosos? Poxa, até os cachorros estão tendo mais representatividade que o vô e que a avó. Tem que proteger os animaizinhos? Ninguém tá Claro falando- que tem. Sim. Uma questão não desmerece a outra, né? Tem que haver, sim, a proteção animal, que é uma pauta justíssima. Até porque Cascavel tá envelhecendo, né? Exatamente, mas e os nossos pais? E os nossos É, avós? isso O aí. bis e a bisa? Então, esse carinho especial para que a gente consiga desenvolver também políticas públicas, leis que tragam mais conforto para esses que construíram tanto, que se doaram tanto à nossa cidade, que fizeram Cascavel chegar até aqui. E agora nós temos que dar condições para que eles tenham uma Cascavel aí que ofereça um conforto para eles para esses próximos anos. Então, os idosos acabam sendo também uma parte importante aí da nossa campanha, uma atenção especial. Você vai ter que fazer um desafio, você vai ter um desafio de comunicação que é fomentar que esses idosos eles vão às urnas, né? É que muitos não têm obrigatoriedade mais, né? não- Acima dos 60, que não tem obrigatoriedade? De cabeça não sei a 70, idade, se eu não me mas- engano. 70? Mas não tem essa obrigatoriedade, né? Então, quer dizer, o teu público, nesse caso específico, a comunicação ela vai ter que ser muito mais de encorajamento, né? Em época de campanha, para que seja exercido o exercício da cidadania. Vou contar duas histórias rápidas aqui. Uma é do meu avô, meu falecido avô. Morava em Catanduvas e ele já estava bem debilitado da saúde. Estava com seus 80 e poucos anos, já na cadeira de rodas. Mas ele pedia para minha tia levar ele votar. Então ela entrava com ele e aí ela digitava um número para ele. Ele olhava para ver se era o rosto do candidato que ele queria e Nossa, falava, que ó, pode legal. confirmar. Então ele com seus 80 e poucos anos e estava lá na urna porque era o papel dele de cidadão. Ele como funcionário público aposentado, foi patrulheiro lá do município lá de Catanduvas, ajudou também a construir Que história lá, legal. mas ele queria fazer parte daquele momento. E na última eleição, em 2020, um fato que me marcou muito, uma senhora que me encontrou e falou, ó, João Diego, eu não preciso mais votar, eu não ia votar mais esse ano, mas como você será candidato, como eu conheço os seus pais e conheço você desde pequeno, eu acredito que você não vai se perdendo nesse caminho, eu vou dar esse voto de confiança e eu vou lá. Que legal, cara. Mesmo com problemas de saúde, limitações, ela foi no dia lá e em 2020 depositou, segundo ela, esse voto de confiança. Ou seja, aumenta a responsabilidade, né? Sim. Você, caramba, a Sim. pessoa não precisa mais votar. Ele pode ficar lá na casa, tomando um chimarrãozinho, ouvindo as modas caipira sertaneja lá da Rádio Colmeia, rezando lá com o Padre Manzotti, mas não, ela sai de casa num domingo, vai muitas vezes a pé, às vezes tem que ir para outro bairro, Sim. se desloca, Que não pega atualizou o um domicílio eleitoral. Aham. É. e vai lá e digita o número certinho
acreditando na sua palavra. Como é que você vai decepcionar uma pessoa dessa? É. E aí que vem uma questão interessante, né? Por isso que muita gente se perde na política. Eu acho que eles esquecem essa base. Eles esquecem que no início ou na base de tudo isso, existem pessoas que estão confiando, estão depositando ali a sua confiança. Você está sendo a esperança de muita gente. A esperança de um bairro melhor, a esperança de uma educação mais apropriada, a esperança de uma segurança mais efetiva, que é do Estado, mas pessoas também confiam em parte do município. As pessoas acabam confiando. E aí, a partir do momento que você perde essa conexão e você deixa de se ver como uma pessoa que está ali sendo um elo e sendo um prestador de serviço dessa comunidade, quando você passa a se achar o responsável, o único e soberano das leis do município, acho que você está se perdendo, né? Você tem que ter muito forte essa base, né? Recentemente fiz algo, também não contei isso, primeira vez. A Amanda, mandar um beijão para ela. Beijo, mozona. A Amanda, ela é uma pessoa muito simples, tá junto comigo, uma pessoa muito simples, muito querida e tal, tem o nosso jeito, assim. Mas a Amanda, ela sempre morou em bairros mais centralizados, né? Então ela não tinha um conhecimento de alguns bairros em Cascavel. E no rádio, a gente faz entrega de bolo, de churrascão, são os prêmios, que são as promoções que já tem no rádio, né, normalmente. Então a gente percorre muito bairro para fazer reportagem, para entregar prêmio, para fazer promocional da rádio. Sim. Né? E aí, recentemente, eu fiz uma visita lá a um ouvinte da rádio, num bairro, né, mais afastado. E aí passei por algumas ruas com ela. É uma realidade que ela não conhecia da cidade. Ela falou, caramba, eu não sabia que tinha isso em Cascavel. Né? Então, isso faz com que ela abra os olhos que, poxa, Sim. já que Deus nos abençoou em ter um bom trabalho, a ter uma boa casa, um bom alimento, por que não a gente tentar fazer a nossa parte e possibilitar que outras pessoas tenham acesso também a uma casa mais digna, a uma saúde de qualidade quando necessário, a um alimento do dia a dia, ou pelo menos o básico do alimento do dia a dia. Isso que você coloca, né? Isso que você coloca que o papel é ajudar outras pessoas, né? O papel do político, enfim, é servir, na verdade, né? É um servidor da população. Né? A população elege ele como funcionário para servir a população, no melhor interesse da população, né? Então, realmente, eu acho que é esse o caminho, essa é a visão. Meus parabéns, viu, João? Obrigado. É aquele pensamento. Castilhos, você vai contratar um cara incompetente para trabalhar contigo? Você não vai. Porque muitas vezes a gente contrata um vereador, um deputado, que a gente não confia, que não apresenta uma competência para aquilo, né? Ah, não, porque tem que votar em alguém. Não, meu amigo, você está contratando. É você que vai pagar o salário. Então tem que cobrar mesmo. Ó, e se a pessoa chegar para mim e falar, João, não, tudo bem, você é jornalista, tal, tem formação em jornalismo, falou no rádio há tantos anos, mas eu prefiro alguém do direito. Quero que o vereador... Ótimo! Não, eu prefiro contratar alguém que seja da área de administração, tá? Por mais que legislador não precisa ter esse perfil mais executivo, mas tudo bem. Agora, esse voto por conveniência, por vantagem, isso não, isso tem que... A gente tem que virar. Mas isso tá meio que acabando também. É, coisa do passado, né? Acho que sim. Ainda nos bairros é muito presente ainda. Esse toma lá da cá. Na eleição passada, mais uma história. Tô eu fazendo adesivaço lá no meu florestão. Chega uma senhora, assim, falou: cadê o candidato aí? Quero conhecer o candidato. Eu falei: deixei lá. Vai lá com a senhorinha. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem, minha amiga? Ela falou... Mas na maior cara de pau, olhou pra mim e falou: se você me dá uma lata de tinta pintar minha casa lá, eu voto em você. Eu e minha família. E eu olhei pra ela e pensei, isso é uma pegadinha, né? Tem alguém filmando? Não, tem alguém filmando. Ministério Público daqui. Ministério Público Eleitoral tá de olho. Séria me olhando e tal. Fala tudo bem, ela pega e tira assim, você tá preso. Instintivo assim, ó. Tira tá no... Serviço secreto dos idosos. Eu olhei pra ela e falei, minha amiga, ó, primeiro, que eu não tenho esse dinheiro, não tenho dinheiro pra isso. A campanha é uma campanha franciscana. Segundo, mesmo que eu tivesse, eu não posso fazer isso. Isso é crime eleitoral.
Dela, mas meu voto você quer, né? Eu falei, não quero seu voto. Não quero seu voto, não quero o voto da sua família. Tá aí os votos que faltou pra eu me eleger, né? Olha só. A mulher não ganhou lá de tinta, mas ganhou um esculacho, né? Isso foi grátis. Esculachou. Eu falei, não quero seu voto, não quero o voto da sua família, não precisa. Pega esses adesivos aqui e adesiva tudo a sua cara. Pinta de adesivo a sua casa. Ela virou as costas e saiu me xingando. Não, mas tinha umas coisas muito... tinha umas coisas muito loucas, né? Das campanhas antigas, cara. Que o negócio que nunca... Eu achei genial, né? Mas é péssimo. O pessoal pegava e tosava os cachorros, pintava os cachorros com número. Sério? Sim, os cachorros andavam pela cidade com o número do candidato. Opa, deixa eu anotar uma ideia aqui. Isso dá um B.O. Nossa, cara. Maus tratos do candidato. Ô, João Diego, pra nós já ir encaminhando, conta pra nós, qual é a Cascavel que o João Diego gostaria pro futuro? Essa pergunta também, eu sei que vocês fazem essa pergunta, e essa pergunta é maravilhosa. Acho que é importante a gente reconhecer tudo que já foi feito. Cascavel ela vem numa crescente, Cascavel vem com um desenvolvimento avançado, né? Acelerado, se comparado a antigas gestões. E aí vem um pouco do meu pensamento, né? E da minha concordância com práticas que já vêm sendo desenvolvidas em Cascavel. Cascavel hoje cresce aí mais de 20% ao ano. Você tem aí a Cascavel sobrando empregos, né? Gente na fila, empresas na fila procurando quem trabalhar, porque não tem gente capacitada, qualificada, né, na disposição no mercado de trabalho. Então, Cascavel hoje é uma terra que vem evoluindo muito, crescendo muito, mas precisa ser feito muito mais. Evoluímos, crescemos, mas os passos que nos trouxeram até aqui não nos garante um futuro ideal. Precisa que a população continue se envolvendo, precisa de gente nova na política, sangue novo na política, e pessoas comprometidas com a comunidade, que tenham esse papel, essa visão do se doar, como a gente citou. Quando eu falo se doar, não é o assistencialismo, não é a cesta básica, não é o dinheiro todo mês para a pessoa, que sim, tem essas práticas também por parte da prefeitura, da ação social, ótimo, para quem precisa, deve ser feito. Mas vai além disso. O Renato Silva fala uma frase que eu acho brilhante, maravilhosa. Ele fala, João Diego, se eu pegar o meu dinheiro, começar a distribuir pro povo aí, para ajudar todo mundo, chegar uma hora que o meu dinheiro vai acabar. Agora, se eu desenvolver um projeto de lei, ou fazer um projeto no município de Cascavel, pode passar 20 anos, eu posso nem estar mais aqui, e vai continuar beneficiando as pessoas. Nossa, que bonito isso. Vai continuar ajudando as pessoas. Então é isso. Se eu pegar o meu dinheiro, todo mês o meu salário e sair distribuindo nos bairros, vou ajudar meia dúzia e pouco vou fazer. Agora, se eu colocar o meu conhecimento, a minha comunicação a favor das pessoas e utilizar isso para o bem da nossa cidade, acho que a gente pode contribuir para uma cidade mais moderna, uma cidade com mais infraestrutura, uma cidade com uma saúde humanizada e uma cidade que a gente vai prosperar ainda mais, vendo Cascavel ser cada vez mais uma referência em todo o estado do Paraná. Maravilha. Que maravilhoso, viu? João Diego, pra gente encerrar, olha pra essa câmera, se apresenta, fala como é que as pessoas podem te achar. Instagram, tem gente que dá WhatsApp, né? Mas... Os corajosos. Os corajosos. Olha pra essa câmera, se apresenta e pra quem quiser saber mais do João Diego. Muito bem, ó, pessoal, segue aí nas redes sociais, @João Diego Rádio no Instagram. Tem também o facebook.com/João Diego Rádio. É tudo João Diego Rádio. Segue lá. Tem também agora o X, é Twitter, mas eu nem tenho que voltar a atualizar ele. Mas segue principalmente Instagram e Facebook. Isso. Outro que eu tô tentando me adaptar, mas... TikTok. Mas eu ainda não aprendi a fazer as dancinhas. Então, segue aí Instagram, Facebook, estou à disposição. Ideias... quase estou derrubando aqui, ó. Fiquei tão animado em convidar o pessoal para seguir. Ideias, pensamentos, sugestões, críticas. Não gostou de alguma coisa que eu falei? Pode mandar também. Manda o link se você assistiu realmente a entrevista. Me chama aí, @João Diego Rádio. Nesse período das eleições não estarei no ar. Estarei ausente agora em julho, agosto, setembro até início de outubro. Aí depois você me encontra no rádio também. Mas enquanto não tem o rádio, tem as redes sociais pra gente conversar. @João Diego Rádio. É só seguir, curtir e acompanhar. Show de bola. João Diego, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por você ter vindo aqui.
E, cara, prazerzaço mesmo. Vou finalizar falando igual o Teixeirinha, amigo lá da Tarubá, fala. Em toda entrevista que ele vai dar, ele fala, quero agradecer aqui a minha presença. Ele agradece a presença dele, né? Brincadeiras à parte, gente, que bate-papo maravilhoso. O tempo passou muito rápido, né? A impressão que faz Foi muito divertido, obrigado. 5 minutinhos Muito conversando com vocês aqui. E acho que esse é o segredo da comunicação bem feita, né? É você envolver através de um bate-papo, aquela conversa. Não é uma entrevista, é um bate-papo de amigos realmente, Sim. debatendo ideias das mais diversas, mas sempre a favor da nossa cidade, a favor da nossa gente. É isso aí. Bom, Obrigadão. obrigado. Valeu. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.